Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz do Senhor. Quantas vezes você já se ajoelhou ao lado da sua cama, com lágrimas nos olhos, o coração pesado, e sussurrou em meio à dor: Deus, onde o Senhor está? Quantas vezes sentiu que suas palavras batiam no teto e voltavam vazias? Se você já experimentou esse sentimento de abandono, saiba que não está sozinho. Hoje quero falar com você sobre o poder transformador da oração. Não aquela oração mecânica, repetitiva, que fazemos por obrigação antes das refeições ou ao deitar. Quero falar da oração que rasga os céus, da oração que move o coração de Deus, da oração que transforma realidades. A Bíblia nos diz em Tiago 5,16: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas quantos de nós realmente acreditamos nisso? Quantos de nós realmente esperamos um milagre quando dobramos nossos joelhos? Deixe-me contar uma história que mudou minha vida para sempre. Há 3 anos, recebi uma ligação que ninguém quer receber. Meu pai, aquele homem forte que sempre admirei, estava no hospital. Os médicos não davam esperanças. Câncer terminal, disseram eles. Prepare-se para o pior. Aquelas palavras entraram como adagas no meu coração. Naquela noite, caí de joelhos no chão frio do hospital. Não tinha palavras bonitas, não tinha teologia elaborada, só tinha lágrimas e um grito desesperado. Deus, por favor! Sabe o que aprendi naquele momento? Que Deus não precisa de eloquência, Ele não precisa de frases bem construídas. O que Ele quer é autenticidade, honestidade, um coração quebrantado. Os dias seguintes foram um teste de fé. Enquanto meu pai definhava naquela cama hospitalar, eu declarava vida. Enquanto os médicos falavam de morte, eu proclamava cura. E cada vez que a dúvida tentava se infiltrar, eu voltava à palavra: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Meus amados, não vou mentir e dizer que foi fácil. Houve momentos em que eu quis desistir. Momentos em que a dúvida gritava mais alto que a fé. Mas há um segredo na oração que poucos entendem: persistência. Jesus nos ensinou em Lucas 18 sobre a viúva persistente. Ela não desistiu. Ela não aceitou o não como resposta. Ela persistiu até que o juiz injusto lhe concedesse justiça. E você, quanto tempo está disposto a persistir? Quanto tempo vai continuar batendo na porta do céu até que ela se abra? Depois de 21 dias ininterruptos de oração e jejum, junto com nossa igreja, algo aconteceu. Os médicos não conseguiam explicar. As células cancerígenas estavam desaparecendo. Uma semana depois, meu pai saiu do hospital. Hoje, 3 anos depois, ele está completamente curado, louvando a Deus e testemunhando sobre o poder da oração. Este não é um caso isolado. As Escrituras estão repletas de exemplos do poder da oração. Moisés orou e o Mar Vermelho se abriu. Elias orou e o fogo desceu do céu. Daniel orou e as bocas dos leões se fecharam. Paulo e Silas oraram e as cadeias caíram. A pergunta que faço a você hoje é: você acredita mesmo no poder da oração? Ou ela se tornou apenas um ritual vazio, uma tradição religiosa sem expectativa de resposta? Pausa. Deixe-me compartilhar com você 5 princípios que revolucionaram minha vida de oração. Princípios que podem transformar completamente sua comunicação com Deus. Primeiro, ore com honestidade brutal. Deus não precisa das suas palavras bonitas. Ele quer seu coração nu e cru. Davi, o homem segundo o coração de Deus, derramou raiva, frustração, dúvida e até acusações em suas orações. Olhe para os Salmos. Até quando, Senhor? Vais esconder-te para sempre? Salmo 89:46. Deus é grande o suficiente para lidar com suas emoções reais. Pare de fingir que está tudo bem quando não está. Seja honesto com Deus. Ele já sabe o que você está sentindo mesmo. Jesus disse em Mateus 16:19 que nos deu as chaves do reino dos céus. O que isso significa? Significa autoridade espiritual.
Quando você ora em nome de Jesus, não está apenas adicionando uma frase religiosa no final da sua oração. Está invocando toda a autoridade do Filho de Deus. Muitas vezes, oramos como mendigos, quando deveríamos orar como filhos e filhas do Rei. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça. Hebreus 4,16. Tiago 1, 6, 7 nos adverte para não sermos como uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Quando você ora, espera uma resposta? Ou já se acostumou a orar sem esperar que algo aconteça? A oração sem expectativa é como enviar uma carta sem endereço. Ela não chegará a lugar nenhum. Lucas 11 nos ensina a importância da persistência na oração. Jesus contou a parábola do amigo importuno que, pela sua insistência, conseguiu o que precisava. Muitos desistem na terceira, na quinta ou na 10ª tentativa. Mas e se a resposta viesse na 11ª? E se Deus estivesse testando sua perseverança? Este talvez seja o princípio mais difícil. No jardim do Getsêmani, Jesus nos deu o exemplo perfeito. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. A oração não é manipular Deus para fazer nossa vontade. É alinhar nossa vontade à dele. É confiar que, mesmo quando a resposta for diferente do que esperávamos, o Pai sabe o que é melhor. Agora, quero falar diretamente com você que está passando por uma tempestade. Você que tem chorado escondido, que tem lutado com pensamentos de desistência, que tem se perguntado se Deus ainda se importa. Deus não apenas ouve suas orações, Ele coleta suas lágrimas em um odre, Salmo 56, 8. Cada suspiro, cada lágrima, cada palavra não dita, tudo isso chega ao trono de Deus. Talvez você esteja orando por um filho rebelde que parece cada vez mais distante de Deus. Talvez esteja clamando por cura de uma doença que os médicos dizem ser incurável. Talvez esteja pedindo restauração para um casamento que está por um fio. Quero que você saiba, não é hora de desistir. É hora de intensificar sua oração. É hora de bater mais forte na porta do céu. É hora de declarar as promessas de Deus sobre sua situação. Mas, e este é um grande mas, precisamos entender que Deus responde de 3 maneiras. Sim, Ele concede exatamente o que pedimos. Ainda não, Ele quer que desenvolvamos paciência e perseverança. Tenho algo melhor. Às vezes, o que pedimos não é o melhor que Deus tem para nós. A verdadeira maturidade espiritual está em aceitar qualquer uma dessas respostas com fé e gratidão. Deixe-me compartilhar uma verdade transformadora. A oração não muda apenas situações, ela muda você. Enquanto você persiste em oração, sua fé cresce, sua dependência de Deus aumenta, sua perspectiva muda. Às vezes, o maior milagre não é a resposta externa que esperamos, mas a transformação interna que acontece enquanto esperamos. Quero propor um desafio a você. Por 21 dias, o mesmo período que Daniel jejuou e orou, comprometa-se a orar diariamente sobre aquela situação que parece impossível. Não orações apressadas, mas tempo de qualidade com Deus. Anote seus pedidos. Anote as respostas, mesmo as pequenas. Você ficará surpreso com o que Deus fará não apenas na sua situação, mas no seu coração. Lembre-se das palavras de Charles Spurgeon. A oração move o braço que move o mundo. Quando oramos, participamos ativamente do plano divino. Pausa. Antes de concluir, permita-me compartilhar 4 obstáculos comuns que impedem nossas orações de serem eficazes. Pecado não confessado. Isaías 59, 2. Nos diz que nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. A confissão sincera abre os canais de comunicação. Motivos errados. Tiago 4, 3. Adverte que pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar em nossos prazeres.
Examine seus motivos. Falta de perdão. Marcos 11:25 ensina que devemos perdoar para sermos perdoados. O ressentimento bloqueia o fluxo da graça. Descrença. Hebreus 11:6 afirma que, sem fé, é impossível agradar a Deus. A dúvida constante é como um curto-circuito espiritual. Se você identificou algum desses obstáculos na sua vida, tome uma decisão agora. Remova-o. Não permita que nada se interponha entre você e o poder transformador da oração. Meus queridos, estamos vivendo tempos difíceis, tempos de ansiedade, medo e incerteza, mas também são tempos de oportunidade, oportunidade para experimentarmos o poder da oração como nunca antes. No livro de Joel 2:28, Deus promete: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Estamos vivendo nessa época profética. O Espírito Santo está se movendo, capacitando nossa oração, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Não subestime o que Deus quer fazer através das suas orações. Não se contente com uma vida espiritual morna e previsível. Clame pelo avivamento na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua nação. Concluo com uma história que sempre me emociona. Uma igreja pequena em uma cidade rural estava prestes a fechar suas portas. Apenas 5 idosos permaneciam fiéis, reunindo-se todos os domingos em um templo que já fora cheio. Um deles, um senhor de 87 anos, propôs algo radical: oração diária, às 6 da manhã, pela renovação da igreja. Por meses, apenas ele aparecia fielmente. Depois se juntou outro. Então outro. 3 anos depois, aquela igreja estava repleta de novos convertidos, jovens entusiasmados, famílias restauradas. O que mudou? Nada, além da persistência na oração. Este pode ser o seu testemunho também. Não desista. Não se conforme. Não aceite menos do que Deus tem para você. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Esta é a promessa de Deus para você hoje. Você vai aceitá-la? Oremos juntos. Pai Celestial, em nome de Jesus, venho a Ti com ousadia e confiança. Reconheço que muitas vezes minha vida de oração tem sido superficial e inconsistente. Hoje, decido renovar meu compromisso contigo. Ajuda-me a ser honesto em minhas orações, a orar com autoridade, expectativa, persistência e rendição. Remova todos os obstáculos que impedem minhas orações de serem eficazes. Creio que Tu ouves. Creio que Tu respondes. Creio no poder transformador da oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão edificar sua fé e transformar sua vida espiritual. Até o próximo vídeo. Lembre-se, a oração não é o último recurso, é o primeiro e mais poderoso passo em direção à sua vitória. Deus abençoe ricamente sua vida.